minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, é preciso que mais uma vez agradeçamos a este Pai misericordioso por ter nos concedido mais uma vez esta oportunidade, a oportunidade da vida, a oportunidade de aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola maravilhosa que é o planeta Terra, a oportunidade do corpo físico, a oportunidade de termos à nossa disposição os ensinamentos trazidos pelo nosso irmão maior, mais esclarecido, Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. Gratidão a cada um de vocês, irmãos e irmãs de jornada que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de alegria e de gratidão por aqui nos encontrarmos juntos mais uma vez. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos, mais um estudo sistematizado. Então hoje estudaremos, dando continuidade às nossas reflexões, estudaremos a questão de número 211. Questão de número 211 que se encontra na parte segunda, capítulo 4 da pluralidade das existências, e estamos estudando mais especificamente acerca das semelhanças físicas e morais. E neste questionamento de número 211, Kardec formulou a seguinte pergunta aos espíritos amigos: de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mais especificamente quando estes irmãos são gêmeos? Então aqui Kardec quis saber dos espíritos superiores de onde deriva, de onde provém esta semelhança de caráter, em muitas situações encontradas entre irmãos, em especial entre irmãos gêmeos. De onde deriva, de onde vem esta semelhança de caráter? E os espíritos amigos foram bem econômicos, foram bem sucintos aqui na resposta, que são espíritos simpáticos. Então, são espíritos simpáticos. Esta semelhança de caráter, seja um bom caráter ou um mau caráter, esta semelhança, ela provém daquela situação de simpatia. Então, são espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estarem juntos. Então, são espíritos simpáticos que, devido a esta simpatia, esta analogia, esta combinação de sentimentos, de energias, pediram para estarem juntos ou foram unidos mais uma vez ali no agrupamento familiar e se sentem felizes em se reencontrarem mais uma vez. Então, assim, os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós acerca desta semelhança de caráter, em especial entre irmãos. Mas esta semelhança de caráter, como nós podemos observar, ela não acontece apenas entre irmãos,
Às vezes, em muitas situações, é possível observarmos, encontrarmos, e com certeza nós já encontramos situações assim, já nos deparamos com situações assim, em que pessoas estranhas, em relação à questão de consanguinidade, hereditariedade, são muito semelhantes, como se fossem irmãs consanguíneas, são semelhantes, tem muita semelhança de caráter. Mas neste caso, é da mesma forma, semelhança de caráter significa simpatia, analogia de sentimentos. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 211. E é importante que lembremos, antes de adentrarmos nos comentários de Miramês, lembremos da necessidade do estudo. E exatamente por isto que nos encontramos aqui há tanto tempo, realizando estes estudos, estas reflexões, que neste caso, esses estudos e reflexões não são propriamente apenas para vocês que estão a nos assistir há tanto tempo, mas em primeiro lugar e acima de tudo, a este que vos fala, que é o mais necessitado de aprendizado. Exatamente por isto que estamos estudando. Conforme nos diz Miramês, nós temos o dever de estudar, de meditar acerca dos ensinamentos cristãos, acerca dos ensinamentos morais deixados para nós por Jesus de Nazaré, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Nós precisamos compreender melhor tudo que temos à nossa disposição, estes roteiros básicos que temos à nossa disposição. Então é preciso lembrar também, conforme nos diz o Espírito Bezerra de Menezes, é importante e é preciso lembrar que para quem é espírita, que já leu o Livro dos Espíritos, é preciso que passe agora da leitura para o estudo. Exatamente isto que estamos fazendo. Eu já li o Livro dos Espíritos, da introdução até a última questão e a sua conclusão. Já li várias vezes muitas das suas questões, não só por uma vez, mas por várias vezes, diversas das suas questões, e agora estamos a estudar o Livro dos Espíritos, um estudo sistematizado, buscando o auxílio também para entendermos melhor, aprofundarmos mais em cada questionamento, em especial em cada resposta dada pelos espíritos superiores, buscando o auxílio de quem entende mais acerca do assunto, os espíritos amigos, os espíritos superiores. Neste caso, este estudo combinado de O Livro dos Espíritos e Filosofia Espírita de Miramês, porque sabemos que filosofia espírita, assinada pelo espírito Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, não foi de responsabilidade e da lavra exclusiva de Miramês. Outros espíritos, uma pleiade de espíritos, com certeza, o auxiliaram neste trabalho magnífico. Assim como João Nunes Maia recebeu o auxílio, o apoio, a assistência de diversos espíritos encarnados e desencarnados para levar a contento, levar a termo esta psicografia, organizar todo este material de estudo, que são 20 volumes. Então aqui Bezerra de Menezes nos fala acerca de estudar. E quem já estudou, lembra ele, quem já estudou o Livro dos Espíritos, consulte de novo. E quem já consultou, procure gravar mais seus ensinamentos, pois muito ainda temos que aprender para compreender as leis espirituais. Então aqui Bezerra de Menezes nos fala que para quem leu o Livro dos Espíritos, que passe agora a estudar.
quem estudou, consulte de novo. Quem já consultou, procure gravar estes ensinamentos, porque os benfeitores espirituais, lembra ainda Bezerra de Menezes, os benfeitores espirituais estão sempre empenhados em escrever todos os assuntos que dizem respeito à verdade. A criatura humana está avançando e se aproximando da maturidade espiritual, devendo conhecer o que o espera no mundo espiritual. E a porta que conduz a estes conhecimentos para a libertação da criatura chama-se caridade. E essa caridade de quem falamos todos os dias, copiando dos ensinamentos do Divino Mestre, é que nos salva de todas as prisões tramadas pela ignorância. Compete a todos os espíritos encarnados e desencarnados esforçarem-se para compreenderem para amar e amarem para se libertarem das trevas da ignorância. Então aqui Bezerra de Menezes nos faz um convite ao estudo, nos faz um convite à prática da caridade, nos faz um convite a aquele esforço constante para a nossa melhoria. Então aqui fechamos este parêntese com esta reflexão acerca da necessidade da busca constante pelo conhecimento da verdade para sairmos das trevas da ignorância e assim damos continuidade às reflexões da questão número 211 do Livro dos Espíritos com Miramês, capítulo 7, volume de número 5, da coletânea de 20 volumes, Semelhança de Caráter. Este é o título do capítulo número 7. E aí ele começa, Miramês começa esse capítulo número 7 dizendo que em muitos casos os irmãos gêmeos são espíritos simpáticos que se unem por analogia de sentimentos. Analogia de sentimentos, sejam sentimentos bons ou maus. Analogia de sentimentos. Porém, nem todos são assim. Então, nem todos os espíritos que reencarnam na condição, aqui ele está falando especificamente na condição de irmãos gêmeos, nem todos são unidos pela simpatia. E aí ele diz, pode acontecer o contrário, serem inimigos, e a justiça divina os faz se reencontrarem na formação biológica, no sentido de que se processe de uma forma mais rápida e eficaz o perdão e com mais eficiência. Então, assim, Miramês nos lembra que, via de regra, estes espíritos que reencarnam juntos na condição de irmãos gêmeos são espíritos simpáticos, que gostam da mesma coisa, semelhança de sentimentos, positivos ou negativos, mas são espíritos simpáticos. No entanto, lembra ele que nem sempre isto acontece. Não é uma sentença definitiva, não são todos assim. Então, em muitas situações, diz ele, pode acontecer e acontece com certa frequência de reencarnarem juntos para se reencontrarem na formação biológica, ali na escola que começa no útero da mãe, espíritos completamente antagônicos, espíritos inimigos de longas eras. Então assim ele nos lembra e acrescenta que os gêmeos por vezes têm semelhança de caráter, mas não devemos generalizar este fato, porque em outros casos são completamente diferentes em matéria de conduta e mesmo em semelhança física. Então aqui ele nos lembra que existem exceções desses espíritos que reencarnam na condição de gêmeos,
que não têm semelhança de caráter e até mesmo não são parecidos, não são semelhantes fisicamente. Existem irmãos gêmeos que, em vendo as duas criaturas juntas, ninguém diz que são irmãos gêmeos. Não tem semelhança física nenhuma. São diferentes um do outro ou uma da outra. Então aqui ele nos lembra que isto acontece. Os gêmeos, por vezes, têm semelhança de caráter e semelhança física, mas não devemos generalizar esse fato, porque em outros casos são completamente diferentes. São espíritos, lembra ele? São espíritos e, neste caso, são individualidades. Não é o mesmo espírito, isto já sabemos, não é o mesmo espírito que está animando os dois corpos ou mais. Então aqui ele diz, são espíritos e cada um é, pois, um mundo à parte, com seus pendores e atividades em busca da luz. Então aqui ele faz mais uma vez esta ressalva, este lembrete, que aqueles espíritos que reencarnaram juntos, que começaram ou recomeçaram a sua trajetória juntos, ali na formação biológica, ou seja, no ventre materno, nem sempre são espíritos semelhantes física e moralmente. E aí ele diz na sequência: procuramos alertar os pais e parentes dos mesmos para estudarem este fenômeno, ampliando seus conhecimentos de psicologia, para entenderem os seus deveres ante esses companheiros que nascem ou renascem juntos sob o tacão do mesmo signo. Então aqui ele nos lembra a necessidade de todos os pais que estão passando por estas experiências, que é preciso ampliar os conhecimentos de psicologia, é preciso estudarem um pouco mais acerca deste assunto. E aí ele segue dizendo: são geralmente almas que precisam de ajuda dos pais, parentes e amigos, no afã de se libertarem das suas velhas dívidas escondidas no clima do orgulho e do egoísmo. Então aqui ele lembra, mais uma vez, que via de regra, também não é sempre assim, mas via de regra são espíritos altamente necessitados que precisam de ajuda daqueles que assumiram a responsabilidade, em primeiro lugar, ali no agrupamento familiar, na condição de pais. Também aqueles que estão mais distantes, que não estão ligados diretamente na condição de parentes e amigos, sendo neste caso o lar uma escola. Neste caso, sendo o lar uma escola, os pais, via de regra, são os professores que devem compreender a situação e as necessidades desses alunos repetentes em busca de notas de luz para a paz de consciência. Então aqui ele falando acerca desses espíritos que retornam na condição de gêmeos ali no agrupamento familiar, retornam para a escola que é o lar, são alunos repetentes, que via de regra são alunos repetentes que precisam de notas de luz ali no agrupamento familiar para que eles possam mudar a rota da vida. E aí ele segue dizendo: ninguém herda caráter dos pais. Já estudamos acerca disto. Ninguém herda caráter dos pais, tampouco dos ancestrais. No entanto, pode condicionar as qualidades morais, principalmente daqueles na esteira do tempo. Então já estudamos, conforme falamos agora há pouco, já estudamos acerca deste assunto, sobre esta herança de caráter que o espírito do filho
não herda o caráter do pai, não herda do espírito do pai ou da mãe desta forma. Mas ele pode sim usar o bom exemplo dos pais e se transformar em uma pessoa melhor. Os bons exemplos, conforme dizem aqueles mais esclarecidos, não é ou não são aquela multidão de palavras, mas sim o exemplo que arrasta as multidões para a transformação. Então é por isso que Miramês aqui nos lembra que ninguém herda caráter dos pais, tampouco dos seus ancestrais. Eis porque, eis porque devem os pais procurar aprimorar a conduta. Então, se eles, e assim acontece constantemente nos nossos agrupamentos familiares, se eles estão constantemente a nos observarem, desde o ventre materno, a nos observar o nosso comportamento, a nossa maneira comportamental, então precisamos de vigilância constante para um bom comportamento, procurando aprimorar a nossa conduta para auxiliarmos e não prejudicarmos mais uma vez, porque via de regra, em outras oportunidades da vida, em outros reencontros no passado, nós prejudicamos uns aos outros. E é exatamente por isto que em muitas situações, geralmente, em muitas situações, nós voltamos juntos para os resgates, para o aprendizado conjunto. Então, conforme aqui nos lembra Miramês, sendo assim, é preciso que os pais procurem aprimorar as suas condutas, procurem realizar boas condutas para ser bons exemplos aos filhos. A vivência evangélica irradia e penetra em todos os sentidos nas almas, principalmente nas que se encontram em caminho conosco. Tal não acontece com a semelhança física, que é um fato dentro da lei biológica. Então a vivência evangélica irradia e penetra em todos os sentidos nas almas. Tal não acontece com a semelhança física, que é um fato dentro da lei biológica. Os pais, ainda lembra Miramês, que os pais devem fazer muito por seus filhos. Os pais devem, aqui falando de pais biológicos e pais pelo coração, os pais devem fazer muito por seus filhos no que tange à vida moral dos pais, dependendo da vida que levam no dia a dia. Pelo esforço dos genitores em viverem melhor, atraem as bênçãos de Deus na visibilidade do coração. Então, pela nossa vivência melhor, nós iremos irradiando à nossa volta boas energias, as bênçãos de Deus nos amparando, nos sustentando e sendo aquele bom exemplo para aqueles que estão mais diretamente ligados a nós, em especial na condição de filhos. Tornamos a dizer, lembra Miramês, e não nos cansaremos de repetir, que o culto do Evangelho no lar é uma bênção de Deus em favor de todos os familiares. O culto do Evangelho no lar predispõe os espíritos que ali residem para a libertação dos instintos inferiores, capacitando a alma à integração dos conceitos de Jesus. Então, o culto do Evangelho no lar é luz no lar, é luz na nossa vida, capacitando as almas que ali se encontram, agrupadas naquela primeira escola da vida que é o lar, a se libertarem dos instintos inferiores. O Evangelho no lar predispõe os espíritos que ali residem para a libertação dos instintos inferiores, capacitando cada uma das almas que ali se encontram agregadas à integração com os conceitos de Jesus, os conceitos morais.
de Jesus. Mesmo que nasçam em nossos lares filhos que trazem no corpo o estigma da deformação, aqui ele nos lembra acerca dos filhos que em muitas situações vêm com o estigma da deformação. Não pioremos, orienta Miramês, não pioremos a situação dessas almas. Não pioremos a situação delas blasfemando como sendo azar ou castigo. Tudo isto é experiência na sequência da vida. Sabemos das dificuldades que penetram o lar, no agrupamento familiar, quando ali se recebe um filho, uma filha, um espírito reencarnado com o estigma, que é o termo que Miramês usa, o estigma da deformação. Quantas dificuldades farão parte daquele agrupamento familiar? Mas mesmo assim, lembra ele, não podemos blasfemar como sendo um castigo, um azar. Tudo isto é experiência na sequência da vida, testando o que já aprendemos nas lutas empreendidas. Tratemos todos como filhos do coração. Amemos a todos como aos outros, que no amanhã passaremos pelas mesmas experiências deles, pois os processos de despertamento são para todos nós. Então, se hoje nós não cuidamos, ou se não cuidarmos destas criaturas que vieram nesta situação, como ele diz aqui, com o estigma da deformação, abandonarmos estes espíritos à própria sorte, quem nos garante que amanhã não seremos nós, para o nosso aprendizado, este processo de despertar que é para todos nós, quem nos garante que não seremos nós que voltaremos naquela situação? E aí ele acrescenta: não fiquemos exibindo filhos sadios ante aqueles filhos paralíticos, aqueles filhos deformados, pois os que se encontram naqueles corpos deformados são espíritos iguais a todos nós, feitos por Deus, e portanto espíritos perfeitos na sua intimidade, porque Deus, sendo perfeito, não iria criar algo com a marca da imperfeição. Aquilo que chamamos de imperfeição é apenas no corpo físico, aquela deformação, conforme ele diz aqui, corpos deformados, não quer dizer de forma alguma que estão ali ou esteja ali animando aquele corpo ou aqueles corpos deformados, espírito ou espíritos deformados. São espíritos perfeitos na sua intimidade, porque Deus, em sendo a perfeição absoluta, não criou, jamais criará algo que seja imperfeito. Na intimidade, todos nós somos perfeitos, porque todos nós temos a origem em Deus. Agradeçamos a luz divina pelas oportunidades que temos de trabalhar em favor dos que sofrem e choram. Cooperemos com eles nas suas transformações. A paz crescerá dentro da nossa consciência. Devemos visualizar somente o bem da humanidade. E quando chamados a servir, onde quer que seja, entreguemos a Jesus as nossas possibilidades acumuladas por amor à causa de Deus, o amor na pureza mostrada pelo Mestre. Então, assim, Miramês encerra estas reflexões nos dizendo, nos conclamando para que onde quer que estivermos, ou para onde quer que formos ou venhamos ser chamados, que possamos verdadeiramente servir para o bem da humanidade, daquele ambiente,
cooperemos com estas criaturas. E aí ele diz assim: e quando chamados a servir, onde quer que seja, entreguemos a Jesus todas as nossas possibilidades. Façamos esforços para entregarmos a Jesus e a Deus todas as nossas possibilidades. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e sigamos adiante. Sigamos adiante, fazendo esforço, estudando, meditando, buscando o conhecimento da verdade para alcançarmos a nossa libertação, para alcançarmos a condição de verdadeiros servidores na seara do bem. Que o Senhor Jesus nos dê forças, nos ampare assim como nos amparou até este momento, continue a nos amparar para que possamos continuar servindo ou pelo menos começarmos a servir na seara de Jesus, porque até o momento nós ainda fazemos tão pouco, se é que fazemos alguma coisa, que possamos verdadeiramente servirmos na seara do bem. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor.